Estamos de volta com o Band Entrevista e minha convidada de hoje é a coordenadora do escritório do Unicef aqui em Salvador, Helena Oliveira. Helena, grande parte da população fica indignada, se preocupa, fica chateada, reclama, inclusive, quando existe um caso de abuso ou de exploração infantil. Mas a sensação que eu tenho, pessoalmente, é que não há esse impacto quando o caso é relativo a trabalho infantil, a não ser que seja um trabalho forçado, como uma mina de carvão ou algo parecido. Por que isso ainda acontece, pensando nas crianças? Um dos grandes desafios que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o Unicef, se depara nos países, no mundo, né? O Unicef está em quase todos os países do mundo. No Brasil, ele está há 60 anos. E um dos grandes desafios, quando se fala em direitos, defender os direitos de crianças e adolescentes, uma das nossas estratégias é mobilizar a sociedade, sensibilizar a sociedade para compreender ou ampliar a sua compreensão sobre o direito de crianças e adolescentes, que elas também são sujeitos de direitos. O Brasil avançou muito na sua legislação nessa compreensão legal de que esse ser, esse sujeito em desenvolvimento de 0 aos 17 anos, do nascer aos 17 anos incompletos, ele é um sujeito de direito, ele é um ser em desenvolvimento que tem direitos atribuídos a ele, né? E nosso dever a ele. Então, essa construção legal, ela está posta. O desafio aqui e em outros países no mundo é levar isso no nível do comportamento e das atitudes das pessoas, na mudança cultural dessa concepção. Por muito tempo, o Brasil entendeu a lógica da atenção à criança e ao adolescente entre aquelas crianças que são os meus sobrinhos, filhos, né, primos com menor idade e aquelas crianças de rua. Né? Havia uma distinção entre crianças e menores de rua. Né? Inclusive, a nomenclatura significava alguma coisa. Menor não é criança. Então, assim, mudar isso foi um processo, tem sido ainda um processo. Então, a ideia de uma criança, seja ela em qualquer instância, em qualquer canto da cidade, em qualquer canto do país, ela precisa ser construída e debatida e reafirmada a todo instante. Então, enquanto a gente entender que criança, ela tem direitos e nós, adultos, temos que respeitar esses direitos das crianças e lutar por eles, defender por eles, não só a criança que é o meu filho, ou a minha sobrinha, mas aquele outro também que está lá e que eu não conheço ainda ou que está por vir, né, ou que ainda está em gestação. Essa é a missão, esse é o desafio. E mudar esse comportamento, mudar essa cultura, contribuir para a mudança na perspectiva dos direitos é um grande desafio aqui em qualquer parte do mundo. Então, essa é uma luta que tem um tamanho grande, que tem uma caminho, né? É um caminho, mas que é importante. Então, a gente tem essa grande conversa, esse grande debate sobre a educação com palmadas, né? Esse é um debate. Não, porque eu aprendi assim, né? Eu fui criado eu apanhei, com nunca tive problema nenhum, né? Mas aí a pergunta é assim, quando um adulto da sua idade, do seu tamanho, faz alguma coisa que você acha que é errado, que deveria, a tua relação com ele não é de palmada, porque existe uma legislação que prescreve muito bem o que é a agressão física, né? E nessa relação adultocêntrica do pequeno, que tem outras dimensões físicas, né, e de abordagem, de visão de mundo, por que é que a agressão física é permitida em nome da educação? Então, por exemplo, essa é uma realidade que faz com que a gente pense diferente, a nossa relação com a criança é diferenciada. Uma coisa que também a gente precisa também pensar muito fortemente, assim, em que medida o adulto sabe de fato falar com as crianças, né? Sabemos falar com as crianças, sabemos respeitá-las, sabemos ouvi-las, né? Comunidades indígenas, por exemplo, nos dão exemplos muito concretos de que ao falar com a criança ela se abaixa, o adulto se abaixa, fica da altura da criança para ouvir o que ela tem para falar ou para dizer o que precisa ser dito. Então, essas relações geracionais e de respeito ao outro é fundamental. E a criança é um sujeito e a gente precisa ter, de fato, uma atenção
diferenciada. Agora, Helena, o que caracteriza a vulnerabilidade? Porque a gente ouve muito falar, a criança está numa situação vulnerável. O que caracteriza uma situação de vulnerabilidade? Exato. A situação de vulnerabilidade, ela se coloca num momento em que a criança ou o adolescente se vê, ou enxergamos esse adolescente ou essa criança completamente desprovida e sem acesso a determinados direitos, né? E exposto ou exposta a uma situação que é arriscado para ele vivenciar. Então, é uma comunidade, né, que não oferece serviços suficientes, é uma falta de atenção, é um contexto de periculosidade, de insegurança na cidade, então ele convive naquele espaço, né, por falta de condições ou de acesso aos serviços, à condição familiar. Então, tem vários aspectos de vulnerabilidade. E, por exemplo, o carnaval é um deles, quer dizer, você expõe, a criança está exposta a uma situação onde toda sorte de realidades, de situações adversas podem acontecer, podem ser acometidas. De agressão física, a se machucar, a ser abusado sexualmente, a trabalhar. E somado a isso, o fato de não ser atendido adequadamente quando uma violação acontece, a responsabilização poder estar cobrindo e atendendo, resgatando esse direito. Então, desde a violação até o não resgate dos direitos. Então, isso tudo é uma dimensão vulnerável, né, e uma situação de extrema violência, né, no final das contas. Então, esse é um contexto em que a gente localiza a situação das crianças e adolescentes e procura reverter o quadro. Né? Já já a gente vai falar sobre o selo Unicef, a redução das desigualdades nos grandes centros urbanos e também do impacto do racismo nas crianças e adolescentes. O Band Entrevista volta já já.